Ouvintes da Prazeres FM, estamos aqui no Tiro de Guerra, no TG 06003, e vamos conversar com o Sargento Jackson Mato Grosso, comandante aqui do Tiro de Guerra de Santo Antônio de Jesus. Sargento Jackson Mato Grosso, sua saudação aos ouvintes da Rádio Prazeres FM, seja bem-vindo à nossa programação. O meu abraço, né, aos ouvintes da Rádio Prazer, e dizer da minha satisfação de estar recebendo o senhor aqui e de poder me comunicar com o pessoal, com todos os ouvintes aí da Rádio Prazeres FM. Sargento Jackson Mato Grosso, eu gostaria de saber do senhor e os ouvintes também da Rádio Prazeres, o que significa o serviço militar obrigatório? Tá. O serviço militar obrigatório é uma das formas de ingresso, né, na carreira militar, né? Sendo que a prestação do serviço militar ela dura apenas um ano, não chega a ser um ano, 9, 10 meses, e o serviço, todos os jovens, no ano que está completando 18 anos, ele tem que prestar o alistamento, né, se alistar, e pode ou não ingressar na carreira no Exército através do serviço militar obrigatório. Então esse é o período de um ano prestando o serviço militar? Exatamente, aproximadamente 10 meses. 10 meses. Quais as penalidades para o jovem que não se alistar no serviço militar? Tá. Esse é um assunto muito bom. Fico muito feliz de você tocar nesse ponto, porque inclusive esse é uma das minhas preocupações aqui em Santo Antônio de Jesus, na região. A gente tem tido muito problema com os jovens que não se alistam ou que se alistam e não concluem o processo. O alistamento, primeira coisa, o jovem tem que entender que o alistamento é só o primeiro passo de um processo, em que ele vai participar de uma seleção, e no final da seleção ele será ou não selecionado para prestar o serviço militar obrigatório. Então o jovem tem que concluir esse processo. E aí o que tem acontecido muito aqui na região? O jovem ou não se alista, quando ele chega nesse período, ou ele se alista e depois não vem para as fases seguintes, que é a apresentação, participar da entrevista, até a dispensa dele ou não. O que isso acarreta? Esse mesmo jovem, futuramente ele vai ser cobrado dele o certificado de dispensa de incorporação, que nós chamamos de CDI, que é cobrado em várias situações, e aí ele não tem esse documento. E aí ele vem aqui no tiro de guerra ou na junta de serviço militar querendo o documento. Só que o documento ele não é como uma identidade, que você vai ali no saque, tira e recebe um dia, 2 dias depois. Existe um processo de seleção. E esse jovem pode acabar sendo prejudicado na vida dele por não ter esse documento, em diversos tipos de situações. Então tem acontecido isso, ele tem se alistado, mas não dá continuidade para verificar se vai servir ou não. Exatamente. Isso tem sido rotineiro aqui, e essa é uma das muitas vezes que eu tenho tratado sobre esse assunto. Por quê? Porque o que acontece é assim, o jovem, vou dar exemplos, para que as pessoas possam se situar. Ele arruma um emprego, ele consegue uma proposta de emprego. O empregador vai cobrar dele o certificado de dispensa de incorporação. E aí ele não tem. Aí ele vem aqui, por exemplo, um jovem de 20 anos, que deveria ter se alistado com 18, e já era para estar com a documentação dele em dias. Aí ele vem aqui, sargento, mas eu consegui um emprego, mas eu preciso do CDI. É grande a possibilidade dele perder essa oportunidade de emprego por não ter o CDI. Porque ele não vai chegar aqui tirar o CDI e receber. Ele vai voltar para o processo de seleção, ele vai participar de todo o processo e, sendo dispensado, é que ele vai receber o CDI dele. E isso demora alguns meses. Então, o que acontece? Se ele não se alistar no tempo certo, ele está correndo risco de futuramente ter um problema na vida dele. E isso acontece para muitas coisas, porque o CDI é cobrado em várias coisas da nossa vida. Universidade cobra, para tirar passaporte é necessário, para você assinar carteira, arrumar um emprego é necessário, tem locais que cobram para casamento. Então, assim, isso tem sido rotineiro aqui em Santo Antônio de Jesus. Tem acontecido muito desses fatos aqui em Santo Antônio de Jesus. Isso acontece frequente, né? Inclusive eu tenho uma palestra, eu criei uma palestra, já até acertei com a secretária de Educação do município, que a minha intenção era ir nos colégios, né, dos alunos ali de ensino médio, que estão mais ou menos nessa faixa etária de 16 anos, 17, para ministrar essa palestra tratando sobre esse assunto, porque isso realmente tem sido recorrente com assim, um número alarmante. Infelizmente a gente está impedido por causa da pandemia, né, mas ainda estou nessa expectativa de, voltando às aulas presenciais, fazer esse trabalho, passar nas escolas, alertando os jovens sobre esse problema, sobre os problemas que eles podem vir a ter se não vierem se alistar e passar por todo o processo do serviço
militar. O jovem que deseja se alistar no serviço militar, ele deve se dirigir a qual órgão? Tá. O que acontece? Hoje em dia as coisas são bem fáceis, né? Tudo pode ser feito informatizado. também online. Existe o site alistamento.eb.mil.br. Alistamento.eb.mil.br. Nesse site, o jovem que está no ano em que ele completa 18 anos, ele faz o alistamento dele. Então o alistamento é online. Ele vai lá, vai entrar no site, vai fazer o alistamento, vai colocar os dados dele e vai ficar aguardando agendamento da data dele se apresentar. Os jovens que já passaram da data, ou seja, já têm mais de 18 anos, não estão nessa situação de no ano que completa 18 anos, esses não conseguem fazer o alistamento no site. Então eles têm que fazer presencial. O alistamento presencial é feito na Junta de Serviço Militar. Aqui em Santo Antônio de Jesus ela fica localizada lá na Feira de Roupa, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais. É um prédio branco ali no 2º andar. Então quem já passou dessa data, né, desse período do ano que completa 18 anos, só faz presencial. Aí tem que ser lá. Estamos conversando com o Sargento Jackson Mato Grosso, comandante aqui do TG 06003 em Santo Antônio de Jesus. Sargento Jackson, quais os documentos necessários para que o jovem possa estar se alistando no serviço militar? Tá. No alistamento presencial lá, eu sei que ele precisa de uma foto 3x4, comprovante de residência, identidade. Então, assim, ele precisa daqueles documentos básicos que a gente usa para qualquer tipo de cadastro, né? No alistamento online eu confesso que eu nunca fiz, né? Eu sou desse período, mas provavelmente vai pedir lá que ele insira os mesmos dados. Então grosseiramente falando, uma foto 3x4, comprovante de residência, identidade, CPF. Com isso aí ele consegue se alistar. Consegue fazer o alistamento. Isso. O jovem com deficiência física ou mental, é necessário ele fazer o alistamento militar obrigatório? Sim. Todo mundo tem que fazer o alistamento obrigatório. O alistamento militar é normal. O que acontece é o seguinte, como eu falei, o jovem se alista, ele vai participar de um processo, né? De um processo de seleção. Aquele jovem que apresenta algum tipo de problema, durante esse processo, ele vai ser dispensado, né? De acordo com cada situação. Então, por exemplo, durante o processo existe uma fase que o jovem passa por uma inspeção médica. E aí o médico é quem vai dizer, não, esse jovem aqui tem uma comorbidade, tem um problema que impede ele de fazer as atividades que um militar faria, e vai dispensar ele. O médico é que vai fazer a avaliação e liberar ou dizer que ele está apto a prestar o serviço militar. Isso também é uma coisa interessante de alertar. É muito comum a gente receber o jovem aqui e ele chega e fala assim para mim, mas sargento, eu tenho um problema tal, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Nós não fazemos esse tipo de avaliação, sabe? Porque não tem uma capacidade técnica para isso. Então, todos eles passam por uma avaliação médica. Então, o médico é quem avalia se o jovem tem ou não algum problema que impeça ele de prestar o serviço. Inclusive, eu sempre oriento os jovens, quando vierem, que essa é uma das etapas do processo, quando vierem na etapa de passar pelo médico, que tragam exames, radiografias, tudo aquilo que ele tenha, se ele tem uma comorbidade, que ele já traga a documentação, porque ele chega aqui, ele mostra para o médico, e o médico vai dar o aval dele. Não, realmente esse garoto aqui, esse problema dele, não tem condições de ele servir, e dispensa ele. Quantos jovens por turma servem aqui no tiro de guerra, no TG 06003 aqui em Santo Antônio de Jesus? O tiro de guerra de Santo Antônio de Jesus recebe todo ano 50 jovens. 50. É interessante dizer, nos tiros de guerra da Bahia todos são 50. São 50 jovens por turma. Por turma. Durante esse período de pandemia, como tem sido para o senhor conduzir esses jovens, né, sem fazer aglomerações, sem contaminação? Como tem sido o seu trabalho? Realmente durante esse período tem sido muito complicado. 2019 foi um ano que a gente não funcionou, o tiro de guerra praticamente não funcionou. A gente começou as instruções, aí recebemos a orientação para suspender, por causa da pandemia, né? E até o final do ano acabou que a gente não conseguiu retornar, mas esse ano retornamos. Aí a gente está seguindo toda uma série de protocolos esses que vieram da 6ª Região Militar, umas orientações, outros aqui do município mesmo, da Secretaria de Educação, da Secretaria de Saúde. A gente segue esses protocolos. Dentre eles eu destaco o seguinte, a turma são 50, mas ela está dividida em duas partes. Então, eu recebo 25 no dia, 25 no outro, né? Porque o espaço para 50 seria muito apertado e causaria aglomeração. Além disso, todos os outros protocolos, como todo lugar tem álcool, máscara,
álcool gel, medidor de temperatura, todos os dias a gente mede a temperatura de todo mundo. Então nós estamos tomando todas as medidas de prevenção e mais além dessa divisão da turma. Não tivemos nenhum caso de atirador com Covid até o presente momento. Sargento Jackson Mato Grosso, notamos também que o prédio aqui do TG 06003 em Santo Antônio de Jesus está necessitando de uma pequena reforma, uma pintura, alguns retoques. Quem é responsável por essa parte de reformas aqui no tiro de guerra? O tiro de guerra ele funciona num acordo de cooperação, Exército e o Poder Público Municipal, né? A estrutura física do tiro de guerra, ela é de responsabilidade da prefeitura. Do município. É do município, né? Toda a estrutura física é responsabilidade do município. Então, assim, o acordo, ele falando grosseiramente, é mais ou menos assim: o município se responsabiliza pela estrutura física e mais alguns outros itens, e o Exército entra com a parte da instrução, o fardamento, tiro, toda essa parte, armamento. Então, é um acordo de cooperação que existe. Obviamente, a estrutura do nosso tiro de guerra é responsabilidade aqui do município de Santo Antônio de Jesus. Já estamos em tratativas para a gente dar uma melhorada, que realmente a nossa apresentação individual não está das melhores. Já recebemos há algumas semanas atrás uns engenheiros que já vieram aqui, já deram uma olhada no prédio. Um dos secretários também, o secretário de infraestrutura, se eu não me engano, veio aqui também, já deu uma observada. Então a gente está num processo de tratativas André Araújo, com a prefeitura para a gente melhorar realmente que nossa estrutura física está precisando. Então já estão pretendendo fazer alguma reforma aqui? Sim, já estamos no caminho das tratativas com o pessoal da prefeitura. Realmente está precisando, esperamos que seja feito o mais rápido possível. Gostaria que o senhor deixasse sua mensagem final para os jovens de Santo Antônio de Jesus que estão ainda para fazer o seu alistamento militar. Como mensagem, eu vou bater de novo nessa tecla, que eu tenho sido chato em relação a isso. Dizer para os jovens o seguinte: que se alistem. Quando chegou ali, está no ano de completar 18 anos, vá, se alistem, né? Mas prossigam no processo até o final. O processo ele é muito simples, ele é demorado, é um pouco demorado, porque são muitos jovens. Eu sozinho para atender, tem anos aqui que eu chego a atender 500 jovens. Inclusive o processo vai, para esse ano, começa agora no próximo mês de setembro. Então já concito aos jovens que estão agendados, que compareçam aqui no tiro de guerra no mês de setembro, no dia que está agendado para ele vir. Venha tranquilo, não tem problema nenhum. Vai passar pelo processo aqui, pelo médico, pela entrevista, tranquilamente. No final do ano a gente vai ter um resultado. Não deixem de fazer, porque isso pode acarretar problema para você mesmo, né? Então eu concito que atentem para esse detalhe. Então a partir do início do mês de setembro eu já estou recebendo esses jovens aqui. Venham, compareçam. Outra coisa, eu tenho recebido alguns jovens aqui que tem, não sei como, mas foi difundido aqui em Santo Antônio de Jesus, que o jovem que não se alista no ano que ele completa 18 anos, e se ele se alistar posteriormente, ele não é selecionado. Isso aí é um boato, né? Não sei de onde surgiu isso. Isso não existe. Isso não existe, entendeu? Não existe nenhuma, na lei do serviço militar, nenhum impedimento de um jovem de 19, de 20, 21 anos prestar o serviço militar obrigatório, então isso não existe. Certo? Inclusive, boa parte dos que estão aqui hoje tem mais de 18 anos. Então, muitos podem atrasar justamente pensando nessa situação de ser dispensado. Não pensem nisso. E o que eu sugiro para o jovem é o seguinte: se você não quer, né, seu interesse é ser dispensado, venha, se aliste e na hora da entrevista fale aqui que você não tem interesse. Simples assim. Não vai ter problema nenhum, você não precisa. Aí tem gente que fala, o jovem vem cheio de ideias, achando que não, chega aqui, fale a verdade. Sargento, não tenho interesse em servir por esse ou por aquele motivo, que não vai ter problema nenhum. Só não deixe de vir, porque é você que será prejudicado no futuro, e no futuro próximo. Eu tenho visto muitos casos aqui de jovens que ficam complicados, né, tem problemas na sua vida, simplesmente porque não veio se alistar. Ok, muito obrigado, Sargento Jackson Mato Grosso, pela sua entrevista aqui à equipe da Rádio Prazeres FM. Conversamos com o Sargento Jackson Mato Grosso, comandante aqui do TG 06003 em Santo Antônio de Jesus. Repórter Djalma Almeida, direto do tiro de guerra para a Rádio Prazeres FM 87,9, a frequência máxima do sucesso, e a Rádio do Vale, sempre de olho na cidade.